Olá, amante do terror. SCP-073, um SCP bastante interessante. Vamos começar pela aparência. É um homem de pele bronzeada, de descendência das regiões da Suméria ou Oriente Médio. Ele aparenta ter 30 anos, 1,85 de altura, cabelos pretos e olhos azuis. E a partir daqui, eu quero que você guarde toda a informação que eu vou lhes dizer, pois vão ter muita coerência com a própria história deste SCP. Seus braços, pernas, espinha e omoplatas foram substituídas por versões artificiais, feitas com um material desconhecido, e ele só percebe que são artificiais quando falam sobre isso. Só que ele não se lembra como, quando ou por que ele tem essas substituições. Ele tem um símbolo na sua testa, aparentemente de origem suméria. Ele ainda não pôde ser traduzido, mas o SCP-073 não gosta nem um pouco que toque no assunto sobre esse símbolo. Isso o deixa extremamente desconfortável e não quer dar nenhuma informação sobre. Ele pode comer apenas carne porque a sua presença causa um efeito um tanto estranho, porque com a sua presença toda a vida vegetal em torno de 20 metros dele simplesmente morre. Isso é qualquer coisa que venha da Terra. Inclusive, o próprio solo se torna infértil. Qualquer objeto derivado de vegetais, como madeira ou papel, se desintegra ao seu toque. Ele possui um vasto conhecimento sobre história, com os mínimos detalhes, como se ele já estivesse lá, vivido naquela época, além de falar a maioria das línguas faladas no mundo, inclusive línguas mortas como o latim. Possui uma memória fotográfica, conseguindo decorar um dicionário de mais de 800 páginas, palavra por palavra. Ele é simpático e prestativo, contribuindo para a Fundação, fazendo qualquer trabalho que seja. Quanto ao teste físico, ferir SCP-073 é impossível, e além disso, toda e qualquer violência cometida contra ele é refletida diretamente no agressor. Assim, ele fica ileso e não precisa mover nenhum músculo para ganhar uma briga. Basta deixar que ataquem e a mágica acontece. Isso vale para qualquer e todo tipo de violência, não importando a intensidade ou tipo, sendo física ou não. Ele é invulnerável a ataques. Porém, ainda sente dor ao recebê-los. Então não é como se ele saísse totalmente ileso. Ele sente a dor, porém, o atacante recebe os dois, a dor e o dano. Dadas essas informações, vamos para aquela que é a mais importante e dá contexto para tudo o que esse SCP é e faz. O seu nome. O nome de SCP-073 é Caim. Sim, Caim. Aqueles que conhecem a história bíblica sabem quem é Caim, mas para aqueles que não sabem, sentem, pois lá vem a história. Tudo começa com Adão e Eva. Após serem expulsos do paraíso, eles tiveram 2 filhos, a qual chamaram de Caim e Abel. Quando ambos cresceram, Abel trabalhava pastorando ovelhas e Caim trabalhava lavourando a terra. Naquela época, eles costumavam fazer adorações ao Senhor, sacrificando parte de suas produções. Mas os sacrifícios de Abel agradavam mais o Senhor do que os de Caim, pois Abel sacrificava a melhor de suas ovelhas como um ato de devoção, enquanto Caim apenas dava o que restava das colheitas. Por isso que Abel era o favorito do Senhor, enquanto Caim, assim como ele fazia com Deus, ficava em segundo plano. Com o tempo, Caim começou a invejar o irmão e chegou ao ponto que a sua inveja se transformou em fúria. E o que aconteceu a seguir é falado no próprio versículo. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E assim aconteceu o primeiro homicídio. Caim matou Abel. Obviamente aquilo não iria passar impune. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra.
Caim então foi condenado pelo Criador, assim nunca mais podendo colher seus frutos e nenhum vegetal em sua volta permanecerá. Mas misericordioso, o Senhor colocou um sinal em Caim para que ele nunca fosse alvo daquilo que ele fez a seu irmão. O símbolo na testa é o sinal que Deus colocou para que Caim nunca sofresse a violência que ele cometeu contra seu irmão. Então todo e qualquer ataque que ele sofresse, o agressor iria sofrer de volta. E o fato de ele ficar desconfortável quando perguntado sobre o símbolo apenas reforça o fato, porque este símbolo é uma lembrança cruel do seu crime. O efeito que a sua presença causa nos vegetais é por conta da maldição que o Senhor colocou nele, para que ele nunca mais pudesse colher nada que venha da terra. Terra esta que ele costumava lavrar para fazer a plantação e colheita. Ele possui um vasto conhecimento sobre história e conhece a maioria das línguas porque ele está vivo desde muito antes de Cristo. Todos esses fatos apontam para que SCP-073 seja realmente o filho legítimo de Adão e Eva. Foi feita uma pergunta para um backup das informações do 073 e foi perguntado para ele a respeito do SCP-076, conhecido como Abel. Ele disse que o conhecia muito bem, mas não deu qualquer informação sobre. E mais, disse que era bom que eles nunca se encontrem. SCP-076 são dois componentes, um cubo de pedra, chamado de SCP-076-1, que serve como sarcófago para o SCP-076 dígito 2. Ele é uma entidade com um corpo humano magro de origem semita. Ele está tecnicamente morto, porém, de vez em quando ele desperta da morte e sairá do seu caixão. E quando sair, vai buscar o ser humano mais próximo e quando achar, entrará em um estado de fúria e o atacará. Porém, o que é interessante aqui não são as características do SCP-076, mas sim quem ele é. Há muitas coincidências aqui. A primeira é que ele não ataca outros seres vivos, apenas humanos. E o mais importante, o seu nome. O nome de SCP-076 se soletra como ABLE, mas se você trocar as posições do L com o E, vira Abel, e ainda mais com a pronúncia em inglês do nome Abel, que é Abel. Então tudo se encaixa. O sociopata, assassino, sanguinário, que possui ódio apenas por humanos, mas não por outros seres vivos, é na verdade Abel. Deixe nos comentários se você quer que eu diga quem é SCP-076 e o que eu acho que possa ter acontecido com Abel para que ele terminasse desse jeito. Bom, já é mais que evidente, SCP-073 é irmão de SCP-076 e o 073 sabe que o encontro entre ele e o irmão não iria ser nada bom. Conte nos comentários o que você acha que aconteceria caso Caim e Abel se reencontrassem para uma bela reunião de família.